O mercado de games vem demonstrando um crescimento notável no Brasil, mas ainda enfrenta barreiras como a da pirataria. Mas afinal, o que é pirataria? A pirataria consiste na venda ou distribuição de produtos sem autorização dos proprietários de uma marca ou produto. É considerado crime, com pena de até 4 anos de reclusão, além de multa. Mantido principalmente por grupos organizados e máfias internacionais, movimenta mais recursos que o narcotráfico. Os principais produtos afetados pela pirataria são CDs, DVDs, roupas e até mesmo bebidas, cigarros e remédios, que podem causar sérios danos à saúde. No Brasil, a pirataria, segundo o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, faz com que o país deixe de arrecadar aproximadamente 40 bilhões de reais por ano, sendo assim considerado um dos maiores mercados para produtos piratas do mundo, fazendo com que sofra retaliações de âmbito internacional. A Nintendo, fabricante japonesa de videogames, decidiu apontar o país como um dos grandes focos de produtos pirateados do planeta e pede ações contra o acesso ilegal aos seus jogos em território brasileiro. Em carta à Secretaria de Comércio dos Estados Unidos, a Nintendo pede que o país aumente a pressão internacional para que outros governos adotem medidas mais rígidas contra a pirataria. A empresa afirma que está sofrendo grandes perdas com a distribuição não autorizada de seus games, pois nos últimos anos o escopo da pirataria online para a empresa cresceu dramaticamente. A fabricante de games se baseia no Special 301, relatório anual em que a Aliança Internacional de Propriedade Intelectual classifica os países do mundo em um ranking de pirataria. O documento mostra a visão dos Estados Unidos sobre as políticas anti-pirataria de vários países, sendo usado como instrumento de pressão para acordos internacionais. A Nintendo recomenda ao governo americano que mantenha Brasil e México na lista de países que precisam de atenção, que a Espanha seja elevada para a mesma categoria e que a China permaneça na lista prioritária. Os gráficos utilizados pela Nintendo mostram a pirataria crescente no Brasil, que de 2011 para 2012 passou da 8ª posição para a 3ª, com cerca de 960 mil downloads piratas por rede P2P, que é um tipo de arquitetura de rede que permite o compartilhamento de serviços e dados sem a necessidade de um servidor central, como por exemplo o Torrent. Além disso, a Nintendo indica que o Mercado Livre também é uma grande plataforma de distribuição de pirataria no país. Em seu pedido, a empresa japonesa sugere, por exemplo, que sites de compartilhamento de arquivos sejam bloqueados e as pessoas flagradas pirateando sejam alvo de ação criminal. Entretanto, a fabricante também nota que os altos índices de compartilhamento ilegal de sua propriedade intelectual no país têm uma justificativa: os elevados impostos praticados. Ela faz um comparativo dos preços brasileiros do Nintendo Wii e alguns consoles portáteis com os praticados nos Estados Unidos e México, constatando o valor exorbitante exercido no Brasil. Como solução, a Nintendo quer que o Brasil adote uma nova legislação para proteger o direito autoral digital, tornar os provedores de internet responsáveis pela pirataria online e para endurecer as penas contra aqueles que praticam tal ato. Além disso, demanda que as ações contra este problema sejam divulgadas publicamente e batidas policiais sejam realizadas para aumentar a conscientização sobre o tema. Outra medida seria acusar criminalmente os grandes infratores. Qual foi a origem que gerou isso tudo, Sr. Osmar? A origem foi a necessidade de trabalhar, né? Ter alguma coisa para fazer e ganhar dinheiro, né? Sempre procurando meio de a gente sempre ganhar um dinheirinho, né? Por em casa. Aí conheci um rapaz que já fazia esse trabalho, né? Tipo de trabalho, comércio ambulante, que aliás é digno, viu? Bastante, tem muita gente que vive disso aí e vende bem. E, Sr. Osmar, o senhor consegue sobreviver disso? Graças a Deus. Graças a Deus consigo, porque se não fosse isso, estaria fazendo pouco trabalho, né? Mas isso aqui vende bem pra caramba, vende bem, dá pra sobreviver, dá, né? Sim, não trabalho, mas não. O senhor sabe que deveria pagar direitos autorais, tanto pra... que hoje em dia, é o seguinte, CD pirata é uma coisa que já tá ultrapassada, entendeu? CD pirata, a palavra CD pirata, porque hoje a internet não tem mais essa. Ninguém compra CD mais em loja. DVD em loja, compra CD em loja, não compra mais, hein? E fora que você acaba fazendo o marketing do artista, né? Justamente, né? O artista que vem aqui cobrar direito autoral meu e da gente, tá de palhaçada, né? Porque ele deveria vir aqui agradecer, porque quem vende ele não somos nós. A pirataria, então, ela acontece quando um terceiro indivíduo que não tem nada a ver com esse processo pega o produto final
e reproduz, às vezes com baixa qualidade, muitas vezes com baixa qualidade, sem a preocupação e o compromisso de repor o investimento para que toda a estrutura envolvida encontrasse aquele objetivo, aquele produto. E por isso mesmo ele pode vender a um preço bem menor, gerando até um subproduto da pirataria, que é a concorrência desleal. Algumas pessoas venderiam esses produtos, cópias, falsificações desses produtos, um preço muito mais baixo, e o idealizador daquele elemento, ou daquele procedimento, ou mesmo daquele objeto, daquele equipamento, ele não teria reposição, ele teria que vender um preço mais caro, ele não teria como concorrer com esse que simplesmente copiou a ideia dele e passou a vender a um preço menor. Então, em regra, eu diria, em quase todas as situações, a pirataria traz prejuízo ao país que pratica, porque ele, ao mesmo tempo que pratica, ele também passa a ser vítima dessa pirataria. Eu acho que o grande fator que leva ao crescimento da pirataria é basicamente o custo dos produtos. Quanto mais caros, mais são esses produtos passíveis de pirataria. Uma maneira eficiente de diminuir a pirataria é trazendo os preços dessas coisas todas a preços de consumo mais adequado, mais fácil. O Brasil já figura nessa lista, independentemente da Nintendo, né? Outras multinacionais, e isso já há anos, não é de agora, já acusaram o Brasil formalmente e colocaram o Brasil nessa lista negra. O Brasil tenta melhorar essa situação, tal, mas não há esforços para a mudança da legislação. Depende do país se isso é interessante ou não é interessante, mas os efeitos da inclusão do Brasil nessa lista já sofremos há anos. E mais um não vai alterar muita coisa, lamentavelmente, né? Mas acontece. E acontece também na União Europeia, não é só nos Estados Unidos, né? Os blocos, eles têm tentado buscar medidas protecionistas. Uma delas é taxar determinado país como um país violador dos direitos autorais, né? A questão da pirataria e da falta de combate, principalmente em locais de notório conhecimento, né, onde as pessoas sabem que ali vende filmes piratas, músicas piratas, produtos piratas, etc. Mas é claro que isso tem uma conivência do poder público, ou por dinheiro, ou por alguma vantagem política eleitoral, mas existe uma conivência, existe uma omissão efetiva do poder público. Isso precisa ser combatido, sem dúvida nenhuma. A pirataria também cresce e aparece em razão desses espaços não ocupados. Ora, se eu não tenho dono aqui e eu entrar nesse espaço, eu viro dono desse espaço. Enquanto não me tirarem, é mais ou menos essa lógica de ocupação. As tentativas são inúmeras, né, de combater, mas com pouco sucesso. Ou porque às vezes a restrição legal, a lei não avançou na mesma velocidade que as relações sociais, e essa defasagem impede uma ação rápida, outras vezes por mera omissão, né? Culposa ou dolosa, ou seja, intencional ou não, mas essa omissão, inegavelmente, ela existe. Então, nós podemos falar Santa Efigênia, Avenida Paulista, 25 de Março e adjacências, são locais notórios, todo mundo sabe que tem, que existe, muitas pessoas frequentam e compram coisas nesses lugares, e sob o ponto de vista legal, né, o consumidor de pirataria está enquadrado também na cadeia de pirataria. Ele, de certa forma, está incentivando que a pirataria continue.